Nós vamos retomar o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e dentro da seção das instruções dos Espíritos, nós vamos para o segundo texto, o item número 15, do perdão das ofensas. Nós estudamos esse tema na semana passada, tendo ali a visão, a partir, as instruções a partir da perspectiva do espírito Simeão, que nós lemos, uma das grandes personagens bíblicas, ou dos evangelhos, que conviveram com Jesus. E agora nós entraremos no texto de Paulo de Tarso, o apóstolo que também traz para nós essa instrução. Ao folhearmos livros espíritas que falam sobre mensagens de um modo geral, porque nós temos os livros espíritas que tratam de romance, que em determinadas circunstâncias aborda essa questão do perdão, trazendo inclusive detalhes sobre as causas, os efeitos dos atritos entre as pessoas, muitas vezes atritos que transcendem a vida atual, chegando em encarnações anteriores e também comprometimentos para as encarnações futuras. Nós temos também livros científicos e temos esses livros de mensagens, de reflexões. Dentre as mensagens, os temas que chegam para nós, que os espíritos se preocupam em abordar, o perdão é um tema recorrente. É um tema que está sempre presente, exatamente porque os espíritos nos oferecem, dentro do planejamento que eles fazem para a divulgação dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós, que acabam se transformando para nós em ensinamentos espíritas, mas que na verdade acabam são muito mais genéricos do que específico desta ou daquela doutrina. Então eles observam, fazendo ali uma avaliação, uma análise das nossas necessidades. O que é necessário despertar em nós, o que é necessário fazer com que nós nos esclareçamos. E aí então eles falam sobre família, eles falam sobre relacionamentos, eles falam sobre conflitos íntimos, tratando de ansiedade, depressão, tratando também de detalhes da nossa personalidade. Então o perdão, ele faz parte desse rol de necessidades que nós apresentamos. E essa insistência que os espíritos têm para nos passar os mesmos temas, que são sempre modificados, são sempre adaptados a diversas circunstâncias, seria assim: falar do mesmo tema a partir de diversas perspectivas, de diversos pontos de vista, para que a gente tenha um conhecimento amplo sobre isso. E eles têm essa compreensão de que, embora nós sejamos constantemente instruídos a respeito dessas questões, nós temos uma dificuldade muito grande de pôr em prática aquilo que se fala. Então fala da necessidade do perdão, da importância do perdão, daquilo que vai nos beneficiar e beneficiar também aqueles que cometem os erros, a nossa autoconscientização das imperfeições que nós ainda trazemos, do perdão, do auto-perdão e tudo mais. Então, temos uma grande dificuldade. Daí então a insistência que eles têm de publicar de espíritos diferentes, livros diferentes, visões diferentes, sempre tentando, sempre procurando fazer despertar em nós essa autoconscientização. O grande problema que nós encontramos nesse tema, bom dia pessoal, o grande problema que nós encontramos nesse tema do perdão é a banalização. Porque quando se fala em perdão, de imediato nós lembramos dos filmes, das histórias de vida que nós temos, em que grandes conflitos, aqueles em que há grandes ofensas, grandes mágoas, seguidos de muitas vezes de grandes tragédias e tudo mais. Então nós pensamos que o perdão ele só se faz
presente mesmo quando eles participam na amenização ou na dissolução de situações dessa gravidade. Daí então a gente acaba banalizando esse ato, porque no nosso dia a dia se tornou tão comum ou nós ofendermos ou sermos ofendidos, que todo mundo fica emburrado, todo mundo fica de bico, todo mundo fica magoado, e aí, então a gente deixa passar. Mas esse deixa passar, ele é acumulativo, né? Essa mágoa que acaba ficando guardada, ela é acumulativa e ela vai trazendo as suas consequências, porque quanto mais desses pensamentos, desses sentimentos negativos nós guardamos, maior é o endurecimento que nós sofremos intimamente dos nossos corações. Então, se nós vemos hoje pessoas amargas, pessoas que são agressivas, que nós chamamos de mal educadas e tudo mais, na esmagadora maioria das vezes, isso aconteceu exatamente por circunstâncias em que ela ou não soube perdoar ou não foi perdoada. E aí então criou-se aquele círculo vicioso em que, já que ninguém faz, eu também não faço, já que ninguém faz para mim, eu também não vou fazer, já que eu não faço para ninguém, ninguém faz para mim, e assim a gente vai vivendo nessa bola de neve, até que chega o momento das grandes tragédias. E aí então chega aquele momento do grande sofrimento, das grandes dores, em que as pessoas se deparam com situações absolutamente dramáticas que acabam se estendendo por um tempo muito maior do que poderia ou do que haveria de necessidade. Então a gente vê que no nosso cotidiano você vai a um estabelecimento comercial, você vai visitar alguém, você entra em contato com o pensamento de alguém, então a gente acaba ficando, essa pessoa é insuportável, eu não gosto dela mesmo. Então a gente começa a lidar com simpatias e antipatias de um modo tão natural, porque eu posso gostar de uma pessoa, não gostar de uma pessoa, como um direito que eu tenho. E de fato eu tenho esse direito. Só que muito mais do que essa questão daquilo que eu posso fazer, eu tenho um dever moral, que é exatamente fazer com que essas antipatias sejam minimizadas exatamente pelo exercício dessa virtude, que é o perdão. E para nós é muito difícil. Então, mais uma vez, a gente sempre acredita que as situações em que esse tipo de virtude deve ser aplicada são aquelas das grandes tragédias, e não no nosso cotidiano. Só que o grande problema que nós encontramos é exatamente a soma de pedacinho por pedacinho dessas dores que vão se juntando até o momento em que ela explode. Seja contra aquela pessoa que nos magoou, quando ele acaba sendo repetitivo, ou quando eu me saturo desse tipo de sentimento e acabo atingindo as pessoas que estão próximas, que muitas vezes não tem nada com isso, naquela origem do meu problema. A Miriam colocou, você não acha que a dificuldade em perdoar passa um pouco pela não aceitação de que o perdão é algo justo? Começa por aí também, né? Exatamente como eu falei, essa banalização que nós temos do direito que eu tenho de gostar ou não gostar de alguém, já começa bloqueando toda a possibilidade de nós transformarmos esse nosso modo de agir. E aí então, para que a gente possa compreender, olá desce, embaixador, para que a gente possa compreender que o perdão diz respeito a uma questão de justiça, a gente tem que entender primeiramente a causa disso tudo. De imaginar que o perdão, ele vem como algo justo quando eu entendo que aquele que erra por suas imperfeições, erra porque ele vivenciou experiências difíceis. Não, só falei bom dia. Erra porque o afetaram de alguma forma. Então, quando nós começamos a entender as causas, nós começamos a lidar de um modo diferente com os efeitos. Quando a gente fala sobre aquela passagem do Evangelho, que ela é aplicada em muitas e muitas situações, quando se diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa libertação, nós sempre pensamos em questões espirituais, em questões interdimensionais, de reencarnações dolorosas e coisa e tal, mas na verdade a grande prisão que acaba nos
nos limitando e impedindo a nossa felicidade, é uma prisão que nós criamos dentro de nós mesmos. Então, pelo fato de eu não saber lidar com os meus sentimentos, não lidar com as minhas emoções, não compreender as minhas imperfeições, a imperfeição do outro, eu vou me enclausurando, eu vou me fechando dentro de mim mesmo, exatamente por causa dessas limitações. Então, eu não perdoo significa que eu fico magoado. A mágoa acaba restringindo a possibilidade da pessoa ser feliz, porque é o que todo mundo quer. Para que nós sejamos felizes, há a necessidade de nós termos aquela consciência tranquila, aquela consciência leve, aquela consciência sem culpa, sem sentimentos que possam perturbar a mim mesmo, ou a minha relação, ou as outras pessoas. Então é impossível nós sermos felizes alimentando esse tipo de desequilíbrio dentro de nós. Então, quando nós falamos sobre a compreensão dessa verdade, essa verdade fala exatamente de nós termos a possibilidade de fazermos uma radiografia do mundo que nós vivemos, incluindo as pessoas individualmente, com suas próprias histórias, com suas próprias trajetórias, a compreensão que elas têm do mundo. Depois nós vamos para compreendendo um pouco mais a respeito das relações que elas têm, que nós temos. Depois partimos para um ambiente mais abrangente, envolvendo famílias, envolvendo sociedades, envolvendo nações e tudo mais. Então, essa nossa visão de conhecer a verdade é exatamente a possibilidade de nós tirarmos essa máscara ilusória de que cada um pode ser feliz a seu próprio modo. Então, eu compreendo a dificuldade do outro. E aí, então, o perdão ele se torna justo quando eu tenho essa compreensão. Mas muitas vezes, quando nós falamos sobre perdoar uma pessoa, sendo que eu não fiz nada contra ela, isso já não se torna uma questão de justiça para a maioria de nós. Porque assim, justiça significa uma causa proporcional a um efeito. Então a justiça é a balança, de um lado e do outro. É a compensação para que as coisas fiquem sempre naquela condição de neutralidade, de equilíbrio. Mas quando nós sofremos uma injustiça, como é que nós podemos eliminar essa injustiça com a justiça? E aí nós entramos naquela dificuldade. Porque se eu não fiz nada e alguém me afetou, alguém me prejudicou, eu tenho todo o direito de não perdoá-la. Pelo menos essa é a visão que nós temos. Então, a questão de justiça, inclusive, quando nós falamos sobre esses conceitos, bom dia Armando, bom dia Simar, quando nós falamos desses conceitos, nós podemos fazer assim anotações de quais são exatamente as virtudes que nós utilizamos ou que nós desejamos o tempo todo, mas que nós não conseguimos compreender. Por exemplo, o amor. Todo mundo acha que compreende o amor, todo mundo acha que sabe amar, todo mundo acha que é amado, mas que na verdade nós fazemos uma confusão de sentimentos e sensações que nós rotulamos como sendo amor. Tanto é assim, quando nós falamos o amor verdadeiro ele é incondicional. O amor verdadeiro ele é libertador. Mas como é que nós amamos? Nós amamos quem nós queremos e nós amamos com o sentimento de posse. Já começa por aí um equívoco da nossa parte. Bom dia, pessoal que chegou. Começa um equívoco. Um outro tipo de conceito que nós também confundimos é a questão da felicidade. Felicidade para nós, como nós sempre comentamos, é uma questão de conforto, de bem-estar, assim que nós entendemos. Eu vou ser muito feliz se eu ganhar na loteria. Porque eu vou ter dinheiro, porque eu vou poder comprar o que eu quiser, eu vou poder ir para onde eu quiser. Isso para mim é uma referência de felicidade. Mas não trata nada, absolutamente nada, de uma questão de paz interior, de crescimento espiritual. Então nós entendemos felicidade de uma forma diferente. E a justiça também é assim. O que é justiça para nós? Justiça para nós significa punição. Significa pagar na mesma moeda. A nossa famosa lei de Talião,
que nada mais é do que a lei da reciprocidade. Você faz alguma coisa e a justiça te pune. Porque é assim que nós vemos, nós assistimos à televisão, a um programa na televisão, e nós vemos então ali presidiários. Hoje pela manhã saiu uma notícia dizendo que muitos presidiários já começam a receber a bonificação da liberdade provisória, liberdade temporária, durante esse período do Dia das Mães. E aí nós pensamos assim, mas como é que nós podemos permitir que um criminoso saia? Nós vemos então ali o indulto de Dia das Mães. Vemos aqui então essa fase de denúncias de corrupção, etc. e tal. Também pensamos, né, qual é a justiça? É nós pegarmos essas pessoas, tirarmos tudo que elas têm e enfiarmos numa cadeia. Vimos lá na Indonésia pessoas sendo executadas. Não falamos de brasileiros, porque os brasileiros não são privilegiados com outras nacionalidades. O indivíduo está sendo executado porque cometeu um crime. Essa para nós é a noção de justiça. Então quando nós falamos sobre o perdão numa questão de justiça, nós pensamos assim, se ele cometeu um erro, eu vou perdoá-lo desde que ele sofra as consequências daquilo que ele fez. Então nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar por perdoar. E não pensarmos nessa questão da compensação. Alguém me ofendeu. A verdade que eu compreendo, a visão de vida que eu tenho, faz com que eu olhe para aquela pessoa com compaixão. De perceber que se ele errou por ignorância, ele errou porque sofreu, ele errou porque houve aquele endurecimento, como Joana de Ângeles diz para nós, que muitas pessoas cometem esses erros durante a vida porque sofrem a patologia da alma. São pessoas doentes. São pessoas que viveram esse desequilíbrio. E aí então, quando elas cometem o erro e nós compreendemos isso, e nós concedemos o perdão, isso é algo que não faz parte desse entendimento de justiça que nós temos. Porque na nossa visão é assim, ele tem que ser punido. Ele errou. Mesmo que eu não faça isso, que eu chegue para ele e fale assim, olha, eu não vou te castigar, porque eu te perdoo. E a gente fala isso do alto do nosso pedestal, da querido orgulho. Eu perdoo você porque eu sou uma pessoa generosa. Mas no momento em que acontece alguma coisa com ele, eu falo, bem feito. Houve então aquela satisfação de ver que a justiça foi feita. Porque essa visão que nós temos, inclusive, de próprio Deus. Deus para nós é aquele Deus justo. Aqui se faz, aqui se paga. Deus está vendo. Então, essa visão de justiça para nós ainda está restrita à questão da compensação. E não simplesmente o perdão recheado ou envolvido com o sentimento do amor. Eu te perdoo porque eu compreendo as suas dificuldades. E se eu puder te estender a mão para te ajudar, eu vou te ajudar. Percebem que essa visão que eu estou passando para vocês é aquele mundo de faz de conta. Que a gente vai dizer assim, até parece que as coisas são assim. Pois é, elas não são assim. Não são porque nós ainda não somos capazes de agir dessa forma. Porque é uma questão assim, à medida que o perdão vai aumentando, em termos de amor, em termos de conteúdo, as pessoas vão errando menos também. Então nós não somos capazes de perdoar com intensidade, até porque nós também erramos com a mesma intensidade. Pois é, então assim, né, Osmara, quando se fala sobre a justiça tem a ver com causa e efeito, essa é a visão que nós temos. Só que a justiça ela pode ser aplicada de diversas formas. Como eu coloquei para vocês, numa vez, quando eu trouxe uma... Bom dia, Barbudinho. Quando eu trouxe para vocês uma situação hipotética, mas que pode ser bastante real, de imaginar, por exemplo, um médico que, utilizando o seu conhecimento, praticava abortos. Estou criando uma situação hipotética, mas que nós podemos encontrar exemplos assim na nossa sociedade. Sociedade mundial, inclusive. Então temos ali aquele médico, praticou vários abortos. Nós já temos uma ideia
do aborto, o que acontece, quais são as consequências, para aquele que praticou, para aquele que sofreu, para aquele que permitiu que isso acontecesse. Então vimos ali todos os envolvidos. Aí nós pensamos então que aquele médico vai desencarnar, no mundo espiritual ele vai sofrer as consequências daquilo que ele fez, e muito mais do que compreender que a justiça vai ser feita por uma questão de lei natural, nós nos encontramos na arquibancada torcendo para que ele sofra. Então a justiça ela se faz por si mesma. Ela não precisa da nossa torcida. Mas no momento em que nós nos sentimos prazer para ver a justiça aplicada, isso mostra exatamente o sentimento de vingança que existe dentro de nós. E a vingança nada mais é do que o sentimento oposto ao perdão. Então a justiça vai ser feita por ela própria. E nós temos que pensar assim: eu tenho que lamentar pelo sofrimento dele. Mas não. Então, falando desse médico, ele desencarnou, sofreu ali tudo que tinha que sofrer no mundo espiritual, pelas dores que provocou, pelos inimigos que criou e tudo mais. E aí, então vem a hora dele iniciar uma nova encarnação. Aí nós pensamos assim: bom, esse médico, ele praticou, matou tantas pessoas, entendendo da morte dos embriões e tudo mais, dos fetos que se desenvolviam, muitas vezes até mesmo pacientes que desencarnaram como consequência. Então a gente começa a pensar em todas as tragédias. Na nossa visão, a sua próxima encarnação vai ser uma encarnação de muitas dores. Ele vai ser abortado, ele vai vir com um peso muito grande durante a sua vida, ele vai sofrer, coisa e tal. Mas aí então, durante aquele seu período, na condição de um espírito errante, na erraticidade, ele se conscientizou, ele se conscientizou daquilo que ele fez, se reconciliou com seus desafetos, ou se esforçou para isso. E aí então, na encarnação seguinte, ele assumiu o seguinte compromisso: eu, quando reencarnar, em vez de eu optar ou de me submeter às mesmas dores que eu provoquei, eu vou reencarnar como médico, fazendo parte de uma comunidade para acolher essas crianças que sofreram por minha causa. E aí então ele vai vir saudável, vai ter oportunidade de estudar, vai se envolver nessa grande missão e vai acolher todos aqueles espíritos sofredores, seja numa região carente do mundo, seja num ambiente onde tragédias aconteceram. Então nós vimos ali a justiça se fazendo, a lei de causa e efeito, trazendo para nós essa ideia da compensação, ofereceu a ele condições de crescer e não devolveu em termos de sofrimento. E aí nós pensamos assim: mas isso é perdoar? Isso é justiça? Isso não é justo. Porque se ele fez sofrer, ele tem que fazer sofrer também. Aliás, se ele fez sofrer, ele tem que sofrer também. Então a nossa visão de justiça está muito mais ligada com vingança do que com correção. Porque a correção se faz naturalmente. E se nós estamos envolvidos por essa questão de correção, se nós seremos um dos agentes, ou alguns dos agentes responsáveis por essa correção, nós faremos isso com amor. Faremos isso com compreensão. E não como carrascos, daquele que nós vemos nos filmes, que colocam aquelas máscaras pretas e tudo mais, aquelas capas pretas e tal. Então nós vemos assim que, pelo fato de nós não entendermos exatamente o que acontece, ou de que forma que essa justiça deve ser aplicada, isso faz com que nós tenhamos uma grande dificuldade de deixar passar o erro do outro. Nós temos que cobrar aquilo que ele errou. É uma dívida que ele assumiu, e nós seremos aqueles cobradores de impostos, como houve naquele passado. É isso que nós vemos hoje, na nossa atualidade. Beleza. Fernando colocou, né? Imagina se o culpado mais tarde se descobre que ele era inocente, como ficamos com tanta energia negativa que emitimos para ele. Pois é, e essa questão de justiça
quando nós queremos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, nós acabamos cometendo esses erros, né? E o que a gente lembra sempre, esse é um aprendizado que os trabalhos de desobsessão proporcionam para nós. Desses trabalhos, né, bom dia, Jus, desses trabalhos, né, que nós vemos, muitos espíritos se manifestam através da psicofonia e começam então a falar sobre as suas histórias e cobrando justiça que ele quer fazer contra aqueles que o prejudicaram de alguma forma. Então ele fala assim: eu quero que ele sofra. Eu quero que ele sofra tudo aquilo que ele me fez sofrer e que sofra muito mais. E aí então, durante o estudo daquele caso, se observa que aquele que era o perseguidor foi na verdade também o responsável pelo erro do outro. E aí então ele percebe que se não fosse por causa dele, aquele erro não teria cometido. Porque esses erros, quando nós observamos essas histórias, são histórias muito longas, não são histórias curtas. Aconteceu uma coisa ontem e a resposta veio hoje. Muitas vezes são histórias que se desenrolam por 2, 3, 4 encarnações. Mas como nós só vemos uma situação no momento, nós fazemos um julgamento precipitado. E é isso que a doutrina espírita nos proporciona, de entendermos do porquê das coisas. E lembrando mais uma vez, voltando para aquilo que nós comentamos no início. Quando nós falamos sobre o perdão, ele não é uma virtude aplicada somente nas grandes tragédias. A gente pensa assim, né? Um marido e uma esposa, os pais e os filhos, vizinhos que se odeiam, vizinhos que fazem sofrer e coisa e tal. Nesse caso é o perdão. Mas no momento em que alguém, no trânsito, comete uma infração na minha frente e tira a minha tranquilidade, eu quero que ele vá para o inferno. Mas como eu não conheço, isso não faz diferença. Porque nós acreditamos que como eu não gosto dele, como eu desejo mal para ele, mas ele não está sabendo, isso passou. E nós nos esquecemos daquilo que nós acumulamos. Porque aí o perdão, quando nós falamos que o perdão é um processo de libertação, na verdade não é uma libertação nossa das pessoas que cometeram os erros. É uma libertação nossa de nós mesmos. É aquela salvação. Aquela salvação que todo mundo busca. Quando nós falamos da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Existe caridade maior do que o perdão? Existe caridade mais profunda do que essa? Então, se nós não perdoamos, é exatamente aquilo que nós acumulamos, somos nós que nos prendemos. E como é que nós podemos ser felizes alimentando tudo isso? E como eu falei para vocês, nós banalizamos esse sentimento. É tão comum eu mandar as pessoas catar coquinho, eu desejar que elas sofram, eu desejar aquele bem feito, pensar naquela forma, né? Bem feito para ele. Isso se tornou tão banal, se tornou tão comum, que nós nem entendemos que nesses casos, que são os mais simples, é onde nós temos a possibilidade mais frequente de exercitar esse tipo de sentimento. Essa é a parte complicada. Eu não vejo não, embaixador. O pedir perdão, ele acaba sendo mais fácil do que perdoar. Porque pedir perdão significa que eu estou sofrendo e eu quero que o outro me desculpe, me perdoe. Agora, quando eu estou magoado, esse sentimento é difícil dele sair. É difícil dele se dissolver. Porque ele faz parte de mim, eu me acostumo com ele. É um tipo de sentimento que me envenena constantemente e eu consigo. Então eu posso dizer para a pessoa, tá, eu te perdoo. Mas, por favor, saia da minha frente que eu não quero mais ver você. E aí nós vamos ver isso no texto que nós vamos estudar agora, em que Paulo de Tarso fala exatamente isso. É um perdão da boca para fora. Na verdade é aquele perdão que nós dissemos, né, numa palavra, numa expressão. Todo mundo já fez. Né? Você já fez com ela fez com você já fez com alguém da rua já fez com você, nós já fizemos uns com os outros o tempo todo. Então, a gente lembra que todas as grandes transformações que nós precisamos realizar dentro de nós, elas começam nas situações mais simples.
não são nas situações mais graves. Eu não preciso esperar que alguém cometa um crime contra mim para que eu possa perdoá-lo. Eu posso fazer isso, por exemplo, quando eu vou numa loja, comprar alguma coisa e fico ali no balcão esperando o funcionário, e ele está distraído batendo papo com um amigo. Eu já começo a fungar, já começo a bufar, porque aí eu já começo a demonstrar sentimento de intolerância, de impaciência, de indulgência, me esquecendo muitas vezes que eu, como consumidor, me coloco numa condição de muito mais arrogância do que a negligência do funcionário. Então nós vemos que são situações simples. É aquela pessoa que liga para sua casa pedindo doação, e aí você fala, meu Deus, como essas pessoas me enchem, bate o telefone. E na verdade é uma pessoa que está tentando ganhar vida, está trabalhando, ele foi pago para aquilo. E as instituições que fazem isso muitas vezes precisam realmente de ajuda. Mas nós descontamos no pobre do funcionário como se ele tivesse culpa de alguma coisa. E ainda que tivesse culpa, certamente ele o fez porque infelizmente ele não teve capacidade de fazer melhor. Ninguém escolhe o grau de capacidade que nós temos. Nós somos aquilo que nós somos. E nós precisamos ganhar vida, nós precisamos sobreviver. Então vemos que são situações simples. Por exemplo, né, o Brás, aqueles que batem na porta pedindo dinheiro. Apareceu aqui uma vez uma senhora aqui em casa que falou que o pai dela tinha morrido umas 4 vezes, já que ela precisava viajar. Que eu acho que eles não decoram a rua que eles passam, então eles vêm sempre com as mesmas histórias. E na verdade, como lembrou Joana de Ângeles, são aquelas pessoas doentes da alma. Doentes da alma. Pessoas, elas não eram assim, elas se tornaram assim. Muitas vezes porque não precisou ajuda não teve ajuda quando precisava, porque não foi compreendida quando precisava. No nosso ambiente de trabalho, temos aquelas pessoas infelizes que trabalham com a gente, que reclamam de tudo, que sempre acham que são mais espertas. São aqueles chamados de os sanguessugas, os moitas, são termos que nós utilizamos para descrever essas pessoas. Ela é assim porque faz parte da sua natureza. E não tenhamos dúvida que essa lei natural de causa e efeito vai cobrar dela essa negligência. Mas não precisamos nós sermos os carrascos, os cobradores dessa dívida, dessa falta. Mas lembramos um ponto importante. Ao observarmos uma pessoa que cometeu um erro, o perdão não deve tirar de nós a oportunidade educativa de mostrar para aquela pessoa que ela estava errada, de mostrar para aquela pessoa que ela pode seguir por um caminho diferente. Mas até nisso entra uma questão importante também, de nós fazermos essa correção, essa reeducação, com amor, com paciência, com toda a compreensão do mundo. Então dá a impressão, mais uma vez, que nós estamos falando de algo de outro mundo, que não pertence a essa realidade. Mas pertence à nossa realidade, apenas em intensidades diferentes. Posso não conseguir grandes realizações, mas eu tenho capacidade de conseguir pequenas realizações. Tanto é assim que quando eu erro, eu espero que me compreendam. E a gente vai dizer assim, poxa, mas você ficou comigo por causa dessa bobagem? Foi só uma coisinha que eu tirei do lugar? Foi só a toalha que eu esqueci em cima da cama, você precisa falar comigo desse jeito? Aí quando é o contrário já é diferente. Quando o outro faz uma coisa, você não prestou atenção? Aí a gente cobra aquilo que nós não queríamos que fosse cobrado. O El colocou para nós aqui no bairro, tem um rapaz que o filho dele, que é um recém-nascido, toma leite especial e é cara, né? Há uns 7 anos já. Haja leite, né? Tem que amamentar marmanja agora, né? Pois é. O Gilson colocou, pedir perdão deve ser um ato de mão única, ou seja, não deve esperar ser perdoado. Mas essa é a dificuldade que nós temos, Gilson. Como eu comentei acima, não sei se você chegou a acompanhar esse nosso raciocínio, você chegou um pouquinho depois, a visão de justiça para nós é sempre aquela ideia de fazer com que o outro sofra o que ele fez sofrer. A justiça para nós não é uma justiça de amor, é uma justiça de talião. Só para a gente esclarecer, quando se fala lei de talião, olho por olho, dente por dente, talião não foi uma pessoa. A palavra talião significa talião, que significa talião. Talião é uma justiça de 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 t
reciprocidade, devolver aquilo que se fez. Então, durante muito tempo, eu acreditava que quem é esse talião? Que rei é esse que inventou essa lei? E, na verdade, não era uma pessoa. Pois é. Então, quando eu fui fazer o estudo, eu pesquisei e falei, mas quem é o talião? Deixa eu ver quem é. Porque a gente tinha Nabucodonosor, tinha esses caras, né? Quem é talião? Fui ver lá talião com letra minúscula e falei, opa. Eu percebi que talião é uma palavra, um substantivo, que significa isso, né? A Mira colocou, bom mesmo seria se nem nos ofendêssemos. Essa é a ideia que eu coloquei para vocês daquele mundo perfeito. O perdão se torna mais fácil exatamente porque as faltas também são mais fáceis, são mais simples, são mais tênues. Aquelas faltas graves têm como proporção a dificuldade também do próprio exercício do perdão. Mas a gente começa nessa situação de não magoar as pessoas, de não ofender as pessoas, exatamente exercitando o perdão nas situações simples. Porque eu sei que o outro erra, aí dentro da minha visão, dentro do meu entendimento, eu analiso as suas imperfeições, analiso os seus defeitos, as suas falhas e tudo mais, e eu começo também a incorporar essa visão sobre mim mesmo. E aí eu começo a me policiar. Porque eu analiso o erro do outro e percebo também o meu próprio erro. Mas tudo começa como? Através da transformação íntima de cada um. Não é uma mudança coletiva. Não podemos esperar que do dia para a noite uma nação inteira, uma família inteira se transforme. Eu vou me transformar. E a partir dessa minha transformação, eu estarei naturalmente me afinizando com pessoas semelhantes. Se eu me torno uma pessoa agressiva, naturalmente estarei me afinizando com pessoas agressivas. E esse é um detalhe interessante, quando nós falamos sobre as constituições dos grupos que reencarnam. Temos assim aquela família. Como os espíritos lembram, sempre dizem assim que a família é uma escola onde se encontram alunos problemáticos, que são obrigados a conviver juntos para resolver os seus problemas. Então a nossa constituição familiar não é ainda um grupo formado exclusivamente de espíritos que se amam. A maioria, a esmagadora maioria, é formada por espíritos com débitos uns com os outros, que naturalmente também tem espíritos que se amam junto, porque afinal de contas tem que ter uma compensação, né? Imagina se nós só encarnássemos junto com os nossos inimigos, o que viraria a nossa vida, né? Um verdadeiro inferno. Então nós temos ali aquele que tem problema, aquele que não tem, aquele que é amoroso, aquele que não é. Já ajam. Então nós formamos aqueles grupinhos mistos, vamos dizer assim, entre amorosos e entre problemáticos. Aqueles que são problemas mais intensos, aqueles menos intensos. Então esses grupos vão se formando exatamente pela necessidade que eles têm de reajuste. No momento em que eu me transformo, em que eu tenho a capacidade de me perdoar e de perdoar o outro, mesmo que ele não me perdoe, mesmo que ele continue sendo o que ele é, mesmo que continue sendo a pessoa problemática, o vínculo se encontra rompido. Porque da minha parte, eu me desvinculei dele. Embora ele não queira se desvincular de mim, ou ele continua com o seu problema. Nas encarnações futuras, eu começo a me aproximar cada vez mais das minhas famílias espirituais. Então, numa encarnação seguinte, vou encontrar com aqueles meus familiares espirituais, aqueles espíritos com grande afinidade. Mas e os inimigos? Por que eles ficaram para trás? Porque eles continuaram vinculados na sua própria faixa vibratória, na sua própria condição inferior. Então eu não estou vinculado a ele. É mais ou menos a história que a gente vê muito dentro das relações matrimoniais. Aquele marido ou aquela esposa que são compreensivos, que são equilibrados, e tem ali cônjuges problemáticos. Então eles ficam se perguntando assim: quanto tempo será que eu vou ter que conviver com essa pessoa? Essa é uma pergunta, não é capciosa, não tem dois sentidos, né?
ela realmente pergunta, né? Olha, eu estou fazendo de tudo certo, estou tentando acertar, estou tentando me transformar, estou tentando ajudar aquela pessoa, mas ela não quer. Quanto tempo será que isso vai durar? O fato de nós nos transformarmos, ou daquelas pessoas se transformarem, naturalmente já estão se distanciando daquelas que são os familiares problemas. Porque o problema existe pelo vínculo. Eu estou vinculado a ela e ela é vinculada a mim. Quando nós nos transformamos e nos libertamos, nós nos desvinculamos dela. E aí então eu sigo o meu caminho e ela continua com aquela mesma condição, vivendo experiências com outros indivíduos, com outras situações para que ele possa crescer. E aqueles que são capazes de se ajustar, aqueles que são capazes de se perdoar, se tiverem interesse, continuarão juntos. Do contrário, serão bons amigos, serão espíritos que se compreendem, que se ajudam, mas cada um buscando a sua felicidade. Então vemos que hoje, esses grupos familiares, esses grupos, essas coletividades que são formadas, têm como ponto principal a desavença, o desequilíbrio. E elas demoram para se dissolver, exatamente porque falta compreensão entre as pessoas. André colocou lá em cima, e por vezes o outro nem acha que ofendeu, pois está acostumado a ser dessa forma. É a banalização que eu coloquei para vocês, André. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós sempre acreditamos que os outros nos machucam. Mas aí nós utilizamos. Prestem bem atenção nos detalhes do dia a dia. Um comentário irônico, um comentário sarcástico, uma crítica. Beleza. Querem uma situação comum? Você está vendo a televisão, assistindo ao seu programa preferido, aí chega aquele companheiro, aquela pessoa próxima e fala assim, não sei como é que você aguenta ver isso. Aí a gente silencia, dá aquele nó no estômago e a gente continua. O outro fez isso pela facilidade da intimidade, mas ele nem imagina que esse tipo de comentário acaba incomodando o outro. Ou você vai num restaurante, pede alguma coisa, aí o outro torce o nariz e fala, nossa, como é que você aguenta comer isso? Com certeza a próxima oportunidade que tiver, se aquela pessoa não estiver junto, vai ser melhor. Então são situações que a gente vai criticando, sendo irônico, sendo comentário, apontando isso, apontando aquilo. São situações tão simples, tão banais do nosso dia a dia, que a gente nem imagina o efeito que provoca sobre as pessoas. A gente só percebe quando os outros fazem alguma coisa contra a gente. São pontadas, e alfinete depois de um certo tempo machuca. Lá em cima Osmar colocou, deixa eu voltar um pouquinho, Osmar, pegar seu texto. Bom dia, Pantera. Antes eu me sentia ofendido quando alguém fazia piada sobre Jesus. Agora entendo que nenhuma ofensa é capaz de atingi-lo na sua elevação. É a mesma coisa que a gente vê também com relação ao Chico. Para nós que somos aqui mais próximos, né? Ah, porque o Chico era isso, porque o Divaldo era aquilo. Nós levantávamos aquela bandeira das cruzadas espíritas e íamos para cima das pessoas defender a honra daqueles que sequer se sentiram ofendidos por aquilo que fizeram contra eles. É o que nós vamos ver agora. Deixa eu ler para vocês aqui esse texto, senão a gente fica nas divagações, embora sejam pertinentes, mas o texto para nós é uma grande referência. Bom dia, professor. Então diz assim, Paulo de Tarso, o texto para nós é o perdão das ofensas. Olha só o que Paulo traz para nós. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa,
por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe. Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste toda a moderação necessária. Sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes, para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenaste o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que poderia facilmente cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizeste, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o do coração. Muitos dizem do adversário, eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe oferece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Ou seja, o popular bem feito, né? Eu perdoo, mas ele sofreu bem feito. Aqui se faz, aqui se paga, meu amigo. E aí, então nós estamos, como os antigos romanos nas arenas, aplaudindo os leões que dilaceravam o pescoço dos cristãos. Nós não fazemos. Aí fazemos como Pôncio Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Eu não tenho sangue nas minhas mãos, mas tenho a satisfação no coração. Que no fundo acaba sendo a mesma coisa. Quantos dizem perdoo e acrescentam jamais, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas aparências. Aqui para nós, de tudo aquilo que foi falado, tem aqui uma passagem que ela é de grande relevância para nós. Exatamente aqui no finalzinho. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e inferioridade. E aí então, te ouvindo aqui, Brás, nós pensamos assim, quem de nós pode se considerar uma dessas grandes almas? Quem de nós aqui é um espírito de grande elevação, analisando, né, o fundo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que nós vemos, criticamos, analisamos, sofremos. Portanto, e aqui depois ele coloca que o rancor é sinal de baixeza e inferioridade. Essa passagem, a princípio, ela traz para nós uma visão de dualidade absoluta, ou seja, duas ideias opostas absolutas. Ou eu me considero uma grande alma, ou me considero um espírito baixo e inferior. Mas na verdade nós temos entre esses dois extremos a infinidade de condições em que cada um de nós pode se ver. Então eu me vejo não como um espírito grande, mas também não me vejo no fundo do poço. Então eu posso não esquecer completa e absolutamente as ofensas que me fazem. Mas certamente eu já consigo controlar os meus impulsos para não fazer com que o outro sofra. Ainda que dentro de mim eu ainda sinta a satisfação do sofrimento dele. Porque aquela ideia da justiça vingativa ainda faz parte da minha natureza. Mas eu já sou capaz de conter os meus impulsos. Isso é um progresso que deve ser valorizado.
Só que a partir do momento em que nós conseguimos compreender esses progressos contínuos que nós vamos sofrendo, que nós vamos vivenciando, maior é a intensidade da dedicação, da nossa dedicação, para que essa transformação aconteça com mais velocidade. Então hoje eu não consigo fazer isso, mas ainda guardo esse tipo de sentimento. Então é esse sentimento que eu vou trabalhar para que ele se torne cada vez menos agressivo. Vocês se lembram, né, da arte, daquele texto que nós estudamos, dos vários níveis evolutivos? Em quais os níveis em que nós nos encontramos no momento em que nós sofremos uma agressão? Nós agredimos, nós refletimos, fazemos isso, fazemos aquilo. Então, na verdade, a tendência que nós temos é sempre uma tendência progressiva. Pois é. E é fundamental para nós termos sempre aquela ideia em mente, para que nós entendamos que o perdão, que era exatamente o ponto principal daquilo que nós estudamos, ele tem todos esses níveis nas mais variadas categorias. Então o nosso trabalho é um trabalho sempre de melhoria. Melhorarmos cada vez mais, percebemos principalmente aquilo que nós comentamos, que são nessas situações mais simples e comuns do nosso dia a dia, em que o perdão é exigido com maior intensidade. Muitos de nós não vivemos, bom dia madame, até a próxima. Muitos de nós não vivemos grandes dramas daqueles de filmes em que, ou dos livros espíritas, dos romances, né? Em que nós, no final da história, nos abraçamos e choramos e dizemos: nossa, eu te perdoo, por favor me perdoe, e coisa e tal. Nem todas as pessoas viveram dramas desse tipo. A maioria vive em situações simples. São mágoas pequenas, frustrações pequenas, decepções pequenas. São lágrimas que caem em pequena intensidade. E é ali que nós temos que trabalhar. E não simplesmente imaginarmos que eu não tenho ninguém para perdoar, simplesmente porque ninguém viveu um grande drama comigo. Sorte sua, porque a sua preocupação vai ser em detalhes pequenos. A sua preocupação não será em resolver grandes situações. E ainda que sejam grandes situações, as situações pequenas continuarão acontecendo. E é ali que nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. Primeiro, para a gente poder começar, é naquele processo pedagógico que a vida nos oferece, né? Um processo pedagógico moral. Um pedagógico moral. Imaginarmos que na escola, uma criança que começa a ter contato com uma determinada lição, com um determinado tema, ela começa aprendendo com exercícios mais simples, para depois virem os exercícios mais complexos. Dentro do mundo moral é a mesma coisa. Nós vamos nos desenvolvendo em exercícios de pequena intensidade. E conforme a gente vai se aperfeiçoando e tendo uma compreensão maior, as oportunidades, as situações mais complexas vão também sendo resolvidas. Então, situações simples do dia a dia, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora de dormir, na hora de assistir um programa na televisão, na hora de atravessar a rua, na hora de entrar numa loja. É ali que nós teremos a oportunidade de exercitar a indulgência, que nós vamos estudar no próximo tema, de compreender que todos nós somos falhos, mas alguns, infelizmente, devido à sua condição evolutiva, não conseguem guardar isso. Ele acaba praticando aquilo, afetando outras pessoas. É uma pena para ele, porque certamente ele vai sofrer. Agora, se nós temos essa compreensão, nós nos fortalecemos cada vez mais. O Brás colocou, né? Tem alma tão elevada que mesmo na sociedade que vivemos, vive uma paz espiritual inatingível. E a gente pensa assim, né, Brás? Mas é muito fácil para ele perdoar se ele está vivendo naquela condição. Se ele vive naquela condição, foi porque antes ele já exerceu a virtude. E aí, então hoje ele desfruta de uma tranquilidade. Seria mais ou menos assim, é muito fácil falarmos de um indivíduo que perdoa os políticos, perdoa os empresários, se ele vive num país de primeiro mundo.
Ao contrário, se ele vive num país nessas condições sociais, nessas condições econômicas mais estáveis, é porque ele fez por merecer. Antes disso, certamente ele teve uma história de muito sofrimento. E aí ele teve merecimento para viver naquela condição de maior tranquilidade. Não existe injustiça nisso. Se nós estamos no Brasil hoje, por exemplo, é porque nós estamos comprometidos com a história dessa sociedade. Aí nós vamos dizer assim, mas eu queria tanto viver na Dinamarca, na Alemanha. Mas você poderia viver na África, junto lá com Boko Haram. O que você acha? Vai viver na Nigéria um pouquinho só, passa férias, 30 dias lá. Convivendo com grupos terroristas, com epidemias do ebola, com a fome, com a miséria. E você está reclamando porque não está na Dinamarca? Então, quer dizer, cada um se encontra num ambiente adequado às suas necessidades evolutivas. Então aqui nós temos a oportunidade de crescer de acordo com aquilo que nós temos. E quem desfruta de uma paz espiritual foi porque conquistou essa paz espiritual. A Angelina colocou, né? Hoje eu paro e consigo orar pedindo a Deus luz para vencer a mim mesmo e aprender a perdoar. A gente vai aprendendo. É o esclarecimento que vai trazendo para nós essa maior compreensão. O El colocou nas primeiras aulas de judô, se aprende a cair para depois aprender a derrubar. Só que na verdade é aquela história da autoescola, né, El? Todo mundo chega na autoescola querendo sair dirigindo. Ninguém quer sentar num banco e estudar código de trânsito, aprender aquela parte da mecânica básica, fazer isso. Todo mundo quer chegar. Ou então um aluno que entra numa escola de aviação, ele não quer aprender sobre lei de aerodinâmica e legislação aeronáutica. Ele quer sentar no avião e sair pilotando e fazendo pirueta. É aquela nossa impaciência, é aquela nossa pressa de fazer com que as emoções aconteçam na nossa vida. O Hermes lembrou aqui, né, quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. Porque a maioria das doenças que nós sofremos são somatizadas, né? São emoções desequilibradas que se transferem para o nosso organismo e provocam isso tudo. Mágoas, raiva, decepções. O Brás lembrou aqui, tive uma grande aula espiritual sobre os corruptos que mudei de posição. Hoje morro de pena deles. Para nós ainda a justiça humana, né, Brás, ainda é algo muito real. Nós queremos que eles sofram, que eles sejam presos, que eles percam tudo. Grande abraço, Elcio. Mas a visão da justiça de Jesus, quando ele diz, Deus, o Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. É isso que nós precisamos ter em mente. Então, saindo desses grandes corruptos, é aquela pessoa do trânsito que sai dirigindo como se a rua pertencesse a ele. Deus, perdoe-o porque ele não sabe o que faz. É aquele indivíduo da loja que me trata mal. Deus, perdoe-o porque ele não sabe o que faz. Nós não sabemos o que fez com que as pessoas se tornassem naquilo que elas são hoje. Vamos aqui então para a gente poder fechar. Eu trouxe para vocês aqui um texto, obrigado Cindezinha, um texto muito legal, de Joana de Ângeles, intitulado Perdoar. Faz parte do livro Florações Evangélicas, psicografia do Divaldo, que aliás, Divaldo que faz aniversário hoje. Mais um ano de vida lá para o nosso grande divulgador. No alto da sua idade, continua firme e ativo no trabalho de divulgação, sendo exemplo, né, de trabalho e de dedicação também. Está com uma pneumonia, né? Isso acontece, torcer para que isso não se transforme em algo um pouco mais grave, né? Todo mundo fica doente, todo mundo pega dengue, pega pneumonia, pega uma tosse. Só torcer para que ele se recupere bem e volte a trabalhar dentro daquilo que poderia fazer. Vamos lá então, perdoar. Diz para nós Joana de Ângeles, sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente. E se o fez com essa intenção, perdoa ainda,
perdoa-o com maior dose de compaixão e amor. Ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia do perdão. Ante a tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade se apresenta em face múltipla, e uma delas é a impiedade, outra é o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. Se ele agiu, cruciado pela ira, assacando as armas da calúnia e da agressão, foi vitimado pela cilada infeliz, da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente não irá perceber esse problema, senão mais tarde. Quando te ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome e o teu caráter ao descrédito, em verdade se desacreditou a ele mesmo. Continuas o que és, e não o que ele disse a teu respeito. Aqui já entra a questão do orgulho, né? Eu não levo desaforo para casa, não aceito isso, não aceito aquilo, e a gente cai então nessa cilada que o orgulho nos proporciona. Conquanto justifique manter a animosidade contra a tua pessoa, evitando a reaproximação, alimenta miasmas que lhe fazem mal, e se abebera da alienação com indisfarçável presunção. Perdoa, portanto. Só um instantinho. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para se distender largamente, sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao agressor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para ajudar. Há tanto tempo não experimentavas a aflição ou o problema, graças à fé clara e nobre que explora da tua alma, que te desacostumaste ao convívio do sofrimento. Por isso está considerando em demasia o petardo com que te afligiram, valorizando a ferida que podes de imediato cicatrizar. Pelo que se passa contigo, medita e compreenderás o que ocorre com ele, o teu ofensor. O que te é inusitado, nele é habitual. Se não te permitires a ira ou a rebeldia, perdoarás. A mão que, afagando a tua, crava nela espinhos e urze que carrega, está ferida ou se ferirá simultaneamente. Não te retribuas a atitude, usando estiletes de violência, para não aprofundares as lacerações. O regato singelo, que tem o curso impedido por calhaus, e os não pode afastar, contorna-os ou para fim de ultrapassá-los e seguir adiante. A natureza violentada pela tormenta responde ao ultraje, reverdecendo tudo e logo multiplicando flores e grãos. E o pântano infeliz, na sua desolação, quando se adorna de luar, parece receber o perdão da paisagem e a benéfica esperança da oportunidade de ser drenado brevemente, transformando-se em jardim. Que é o Consolador que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores dos céus para a terra, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus aos nossos erros por intercessão de Jesus. Perdoa sim, e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, esquecendo todo o mal que ele supõe ter feito ou que supões que ele te fez. E se o conseguires, ama-o assim mesmo como ele é.
Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 77 vezes. Mateus 18, 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Texto do Evangelho segundo o Espiritismo que nós já estudamos. Então Joana fez para nós aqui, para fecharmos o estudo de hoje, uma radiografia daquele que erra, falando sobre o seu desequilíbrio, sobre as dores que ele vivencia, sobre as dificuldades que ele acaba sofrendo. E quando nós temos essa compreensão, a nossa vida se torna muito mais tranquila. A nossa vida se torna muito mais leve. E isso se torna muito mais fácil também. Então, pessoal, a instrução que nós guardamos desse nosso estudo de hoje é exatamente aquele ponto fundamental. Pratiquemos essa virtude nas situações mais simples. Porque é através desse exercício, dessa prática, que ela vai se tornar para nós algo habitual. Inclusive favorecendo nas situações de maior intensidade, de maior complexidade. Se nós não somos capazes de perdoar um indivíduo numa situação simples e banal do cotidiano, por que nós alimentamos a pretensão de acharmos que quando surgir uma situação grave, nós perdoaremos e esquecemos com naturalidade? Então tudo começa do mais simples para o mais complexo. Se nós banalizamos o mais simples, certamente sofreremos naquilo que é mais complexo. E como eu falei para vocês, conhecendo a verdade vai nos libertar dessa clausura que nós criamos dentro de nós. Da infelicidade, da mágoa, da raiva, da decepção, da frustração. E como diz Emmanuel para nós numa passagem do livro Sexo e Vida, só se desilude aquele que se ilude. Se nós nos iludimos, acreditando que todos são perfeitos e que nós temos o direito de errar, nós sofreremos a desilusão. Porque todos também trazem suas imperfeições, e nós que temos essa compreensão, temos a oportunidade de realizar esse trabalho com maior facilidade. Afinal, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E essa cobrança é uma cobrança de nós mesmos. Muitas vezes nós temos que nos perdoar por não ter perdoado. Já é um começo. Mas aí depois vem a prática, o exercício cotidiano. O Elcio lembrou aqui, nós nos perdoemos também por sermos imperfeitos. Sim. A pretensão de que eu nunca erro até que alguém mude de canal, até que alguém faça algum comentário. Nessa questão das redes sociais, nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Críticas e mais críticas, apontamentos, ironias, sarcasmos e não sei o que, não sei o que. No momento em que erra, ele fala assim, poxa, me perdoa. Eu errei. Errou mesmo, todos os dias. Por não perceber que os outros também erram. Meus amigos, fechando por aqui o nosso